uma enfermidade, né? Quem sabe um acidente, uma catástrofe de ordem da natureza, coisas que nós não esperávamos, mas que nós estamos sujeitos a esses acontecimentos. Então o Senhor nos mostra na sua palavra que Ele está acima de todas as coisas, de todos os acontecimentos, e nada lhe é oculto. Nada lhe é oculto. E a palavra vai nos mostrar, né, uma situação onde Jesus ali pregando naquela região, ele com seus discípulos, ele teve um dia assim de luta, um dia de ardor, né? Um dia assim de, quem sabe, um grande desgaste físico ou emocional. Ele ali com aquelas pessoas, vendo a necessidade de cada um, quem sabe orando, ajudando, curando enfermidades, repreendendo demônios. Mas então, a Bíblia conta que ele, depois daquele dia, né, depois daquela árdua tarefa lá no decorrer daquele dia, a palavra fala que ele teve fome, né, sentiu o desejo de alimentar, porque Jesus então havia se encarnado, ou seja, ele havia se feito homem, era Deus, mas se fez homem. Ele se fazendo homem, ele tinha e padecia tudo que nós padecemos hoje, tudo que nós sentimos hoje, né? Ele teve fome, ele teve sede, ele sofreu dores. Então naquela ocasião aqui fala que ele teve fome. E ele naquele momento em que ele teve fome, ele foi para uma figueira, que era uma figueira normal daquela região, né, de Israel. E ele chegou lá, ele olhou para aquela figueira, para aquela árvore, e procurou ver se ele encontrava um fruto, né, uma fruta para ele se alimentar. E ele não encontrou nenhum fruto ali naquela árvore, não tinha fruto. E ele ficou magoado com aquilo, com fome, e não achou fruto. Já pensou que você chega em casa com fome, né? Vai lá na prateleira, vai lá na despensa, vai lá no armário, vê se tem um pão, uma bolacha, um biscoito, chega lá, não tem nada. Aí fica assim, com aquela frustração, né? Vontade de comer, vontade de alimentar. Ou vai lá na geladeira, vê se tem um refrigerante, um suco, tudo vazio, né? Não tem nada. Então fica aquela frustração, você com fome, com vontade de alimentar, mas não tinha nada. E assim foi Jesus. E aí, aconteceu o fato, ele ficou tão aborrecido que ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou a figueira e falou: olha, nunca mais comer fruto de ti. E ele então continuou ali a sua viagem, continuou ali o seu percurso. Os discípulos ouviram aquilo, não levaram muito a sério, né, aquela palavra que Jesus falou para aquela figueira. Mas só que no outro dia, eles pernoitaram ali naquela cidade, no outro dia eles voltaram novamente o percurso. E nessa volta do percurso, eles passaram em frente àquela figueira. Quando passaram ali, Pedro, né, mais afoito assim, ele observou que a figueira estava seca. Aí ele falou assim: mas peraí, Jesus ontem amaldiçoou essa figueira e ela está seca, ela secou. Aí ele falou: olha, mestre Jesus, olha a figueira que o senhor amaldiçoou, secou. E aí Jesus então fala uma palavra para ele, né? Aí no versículo de número 23, Jesus falou assim: olha, porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. E a partir desse versículo, então, que eu quero trazer essa mensagem, que eu trago essa mensagem aos nossos corações, que vai nos revelar as duas atitudes que nós precisamos ter na vida, para nós desfrutarmos daquilo que nós pedimos, daquilo que nós buscamos. Nós estamos aqui nesta noite cultuamos.
Se nós estamos cultuando, é porque nós cremos que aquele a quem nós estamos cultuando, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é criador de todas as coisas, e é ele quem sustenta a nossa vida. É ele quem nos concede tudo, é ele quem nos abençoa, é ele quem nos fortalece. Então, se nós estamos aqui, nós temos que ter essa certeza, precisamos ter essa convicção, porque se não tivermos essa convicção, é vã a nossa fé. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Olha, nós pregamos que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo ressuscitou. E aí ele fala, porque se Jesus não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então Jesus ressuscitou, né? Ele foi para o Pai, mas ali, nesse ato de morrer, de ressuscitar, é que veio a salvação para todos nós. Se nós estamos aqui, foi por causa ali daquele ato. Mas então, o que Jesus falou? Crer que se fará o que diz. Crê que se fará o que você pede. Crê que se cumprirá a sua oração. Crê que se cumprirá a sua palavra. Isso é muito forte. Então a primeira atitude que nós precisamos ter é crer. Crer. Por isso que Jesus falou, né? Ao que Jesus respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui está o segredo. Se há um segredo, aqui está o segredo da vitória, do sucesso, das bênçãos, do fortalecimento, das forças que nos fazem suportar, porque na nossa vida nem tudo são flores. Na nossa vida nem sempre o mar está calmo, as ondas estarão calmas. Na nossa vida nem sempre haverá sombras e brisas. Na nossa vida é um percurso. E nesse percurso, às vezes, passamos por lugares floridos, passamos por baixo de sombras de árvores. Mas muitas vezes nesses percursos da nossa vida, nesse percurso da nossa vida, nós vamos deparar com deserto, nós vamos deparar com estradas poeirentas, ou com estradas lamacentas, ou com pedregulhos. A nossa vida é uma jornada, a nossa vida é uma caminhada. Mas o que nós precisamos saber, entender e aprender que é através da nossa fé que nós teremos forças para percorrer todo o percurso que está à nossa frente, todo o caminho que está à nossa frente. Então Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. E Jesus ainda, nessas mesmas palavras, nesse mesmo sentido, nesse mesmo ensinamento, lá no Evangelho de João 14, versículo 1, Jesus falando uma palavra linda, maravilhosa para nós, nesses dias de hoje, nesse dia de correria, nesse dia de fadiga, né? Nesses dias de tanta incerteza, ele falou, não se turbe o vosso coração, ou seja, que o vosso coração não esteja atemorizado, não esteja com medo, não esteja receoso, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, crede também em mim. Por que ele falou isso? Porque ele veio para ensinar, para mostrar que é através dele que nós conseguimos vencer os labores da vida. Através dele que conseguimos vencer as incertezas. É através dele que a nossa esperança é renovada, que as nossas forças são renovadas. É através de Jesus Cristo. Então, crer tem o mesmo significado de ter fé. E Jesus sempre ele orientou os seus discípulos sobre a necessidade de ter fé para conseguirmos algo de Deus. Ele sempre nos mostrou a importância da fé. Lá no Marcos 11, 22, onde ele falou ao que Jesus diz, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então, crer é ter fé. E a carta de Pedro, lá no 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, Pedro ele nos fala o seguinte, por meio dele, tendes fé em Deus,
o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança esteja em Deus. É o único que não decepciona. É o único que está ao nosso lado a cada dia. É o único que nos entende. É o único que sabe tudo que passa na nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. É o único que penetra o nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele penetra o nosso coração. Ele sonda a nossa mente. É o único. Muitas vezes o esposo não entende a esposa e vice-versa. Os pais não entendem os filhos e vice-versa. Porque nós não entendemos, nós não podemos penetrar lá no interior do íntimo, do pensamento, do coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só o Espírito Santo que pode penetrar. Só o Espírito Santo que pode fazer. Mas nós depositando nele a nossa fé, nós podemos ter a certeza que ele fará conosco tudo quanto está lá na palavra dele, todas as promessas se fará conosco. Então a primeira atitude, crer. E a segunda atitude, para nós recebermos, para nós tomarmos posse, para nós termos uma vida abençoada, é não duvidar. Porque duvidar é o contrário de crer, né? Primeiro crer, segundo não duvidar. Então, Tiago, ele nos ensina o seguinte, olha, quando você for pedir a alguém alguma coisa a Deus, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida ou agitada pelo vento, né, de um lado para o outro. Aí ele fala assim, olha, não supõe esse homem ou essa pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. Isso é muito sério. Por que muitas pessoas não têm, né, pessoas que eu faço com pessoas que se dizem crentes, que não têm assim certezas das coisas, que duvida. Então não recebe, porque está duvidando. É isso que a Bíblia ensina, isso que a palavra mostra. Pensa com fé e nada duvidando, porque o que duvida não vai receber. O que duvida não tem fé suficiente, não tem força suficiente para Deus entrar na sua vida e agir e mostrar para ele que é Deus quem faz todas as coisas. E é isso que a palavra vai nos mostrar, quer nos mostrar a cada dia.